Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é digno de receber glórias, receber aleluias, receber honra e receber poder, porque Ele criou todas as coisas, e todas as coisas existem pela sua vontade. Saudo meus irmãos católicos com a paz do Senhor Jesus. Saúdo meus irmãos evangélicos com a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos evangélicos de todas as denominações, meus irmãos católicos e meus irmãos livres pensadores. Eu tenho uma palavra aqui para nossa meditação. É uma palavra, é uma passagem muito conhecida, mas só é uma passagem muito conhecida que eu posso me expressar desse jeito, que é uma pequena expressão minha pobre, porque na verdade a Bíblia Sagrada de Gênesis até Apocalipse, tudo que o aconteceu ficou marcado pelo imenso poder de Deus. Então eu repito, é apenas uma expressão minha pobre de dizer que esta palavra que eu irei trazer é uma passagem que o marcou muito. A Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, ela marcou e marca de geração a geração, mostrando o poder de Deus. E pela terceira vez eu volto a repetir para que vós entenda. É apenas minha pobre expressão de dizer sobre esta passagem que marcou e marca até nos dias de hoje, até amanhã e eternamente. A palavra ela vem nos afirmar. Foi quando Deus ele escolhe um libertador para tirar o povo
do Egito. Labariastérias. Mas eu venho falar algo. Eu venho falar algo. Muitos pastores, muitos pregadores, eles pregam esta passagem, eles pregam, mas eles pregam, a maioria prega, mostrando somente o poder de Deus. Quando Deus enviou as pragas no Egito, mostrando o seu imenso poder. Quando Deus abre o mar vermelho para o povo passar, quando Deus tira a água da rocha, manda maná, comida para o povo, quando o povo estava no deserto. É maravilhoso, é o poder imenso de Jesus Cristo que libertou o seu povo. Mas só que eu repito, muitos pastores, pregadores, não conclui esta mensagem, não conclui esta história como deve ser concluída. Muitos só pregam esta mensagem, esta história, e só prega, me expresso assim, o meu. Mas eles não concluem. Eles não concluem. E eu coloquei o tema aqui dessa mensagem, o seguinte: muitos acham somente porque Jesus Cristo, Ele entregou a vida por nós, que nós podemos servir a Ele sem regra, sem requisito, de maneira nenhuma. Mas aí você pode estar pensando, mas o que é que tem a ver Jesus com Moisés? Tem tudo a ver. Moisés deu um testemunho de Jesus o tempo todo. Um libertador que viria para libertar o povo da escravidão. Moisés foi o libertador que tirou o povo, Labaias, Teriabecantas, através das fortes mãos de Deus do Egito. E Jesus também, Ele veio para nos libertar, nós que outra hora era escravo do diabo, no mundo que representa hoje o Egito. Que Deus abençoe os meus irmãos aqui do Facebook, meus irmãos do YouTube lá no Facebook, a minha irmã Vera Lúcia,
Que Deus abençoe a minha irmã e todos que irão visualizar esse vídeo. Aqui no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia Sagrada, do seu capítulo 32, tem o tema aqui o seguinte: o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Meus amados irmãos, aqui no Êxodo 32, esta passagem vai até no seu versículo 35, mas eu serei bem breve e irei ler alguns versículos. E para você, meu irmão, novo convertido, eu venho falar, examinai depois esta passagem aqui no livro de Êxodo 32, para vocês verem o que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Deus fez grandes coisas, milagres para tirar o povo do Egito. Mas só que o seu pastor aí, o pregador que vai na tua igreja, a maioria, não fala. Assim eu me expresso, não falo o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo desobedeceu a Deus, aquele povo duvidou do poder de Deus, aquele povo blasfemou, aquele povo que Deus tirou do Egito, eles quiseram servir a Deus por conta deles. Apesar de Deus ter mandado as pragas no Egito, apesar de Deus ter mandado comida quando aquele povo estava no deserto, apesar de Deus ter matado o exército de Faraó na frente daquele povo, apesar de Deus ter abrido o mar para aquele povo passar, apesar de Deus ter durante o dia aquele calor, a palavra ela vem nos afirmar que Deus mandava uma nuvem para cobrir o sol, para aquele povo não sentir tanto calor. E no deserto à noite é frio. A palavra vem afirmar que Deus mandava uma coluna de fogo para esquentar aquele povo, para aquele povo não ter frio. Mas ainda, infelizmente, eu falo, infelizmente, jamais eu falaria julgando a tribo de Judá, o povo de Israel, os hebreus. Não, eu falo, infelizmente, aquele povo ainda não teve a fé de, assim eu me expresso, de esperar a receber a terra prometida, apesar de todos esses milagres. Como vocês sabem, vou entrar aqui na palavra e vou falar: o teu pastor não conclui isto para vós, e eu irei concluir, porque é a palavra de Deus que eu irei ler.
Aqui no livro de Êxodo 32 diz aqui o seguinte, ó. O tema tem o bezerro de ouro. Mas a palavra diz o seguinte, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha, meus irmãos, só no versículo 1 que eu li, eu falo infelizmente. Olha uma pequena resumida. A palavra, ela vem nos afirmar que Moisés, quando chega com aquele povo perante o Monte Sinai, aleluias, a palavra, ela vem nos afirmar que Deus pede para Moisés, Surianda, subir no monte, para Moisés receber a tábua, a lei de Deus, os 10 mandamentos para Israel. Para Israel servir ao Senhor com os mandamentos que o Senhor com os mandamentos que o Senhor ia transmitir para aquele povo que era escravo. Todo mundo sabe dessa história, mas não é concluída como deve ser. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, dos mandamentos de Deus para o povo. Só que a palavra, ela vem nos afirmar que Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites para esperar a Deus entregar para Moisés a lei, para Israel servi-lo de todo o coração. Surianda, lembrando que esse povo ficou cativo no Egito por 400 anos. E esse povo tinha muitos hábitos. Eles aprenderam muitos hábitos dos egípcios. E Deus requeria que o povo de Israel recebesse a sua lei e o seu mandamento. Mas a palavra, ela vem nos afirmar que Moisés, ele sobe no monte para receber a lei.
Mas a palavra, ela está nos afirmando que Moisés tardava a descer. O povo não teve paciência e nem a fé, infelizmente, de esperar Moisés descer do monte. E aqui, no livro de Êxodo 32 e do capítulo 1, a palavra está falando aqui, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, olha só, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Até aqui no versículo 18, porque para entrar para o versículo 19, tem o tema aqui, ó. Moisés quebra as tábuas do testemunho. Mas eu irei trazer uma resumida e ler aqui alguns versículos. Meus irmãos, a palavra, ela vem nos afirmar aqui que o povo tinha, infelizmente, perdido a fé. Infelizmente, eles não tiveram a paciência de esperar Moisés descer do monte com os mandamentos de Deus para com eles. A palavra, ela vem nos afirmar aqui que o povo chega a Arão, que Moisés deixou como líder, e fala para Arão: faze-nos deuses, uma estátua esculpida, porque Moisés subiu o monte e não desceu. Esse homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E a palavra, ela vem nos afirmar então que Arão pediu para o povo pegar os ouros, os despojos do Egito, ouros que estavam ali com eles. E a palavra, ela vem nos afirmar que Arão derrete aquele ouro e faz então um bezerro de ouro. E a palavra, ela vem nos afirmar o seguinte:
que aquele povo começou a adorar aquele bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no monte. Aquele povo tinha se corrompido. É apenas uma resumida que eu trouxe. Aqui no versículo 4 diz aqui, ó. Êxodo 32:4. E eles o tomou das suas mãos e formou ouro com buril e fez um bezerro de fundição. Então o povo disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Meus amados irmãos, aqui no versículo 1, igual eu li duas vezes, 32:1, a palavra de Deus, ela está nos afirmando que o povo chegou até Arão, o povo tinha perdido a fé, o povo não tinha paciência para esperar a Moisés descer do monte. E a palavra aqui no versículo 1, ela está afirmando que o povo queria servir ao Deus de Israel de qualquer jeito. A mesma coisa é nos dias de hoje. Eu vou repetir, Moisés, ele deu o testemunho de Jesus ao tempo todo. Libertou o povo da escravidão. Jesus, ele entregou a vida para nós. E a palavra de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo, ela vem nos afirmar que Jesus fala: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Surianda labariastéria, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Evangelho chegou, está chegando ao mundo inteiro, mas só que muitos estão pior do que Israel. Muitos estão pior. Muitos não
aceita a doutrina de Jesus. Muitos não aceitam andar pelo caminho estreito. Muitos querem servir e estão servindo a Jesus Cristo de qualquer jeito, com as práticas, querendo servir a Jesus Cristo e ao mesmo tempo servir ao diabo. O que está escrito aqui no 32? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta, faze deuses que vão adiante de nós, porque quanto este Moisés, este homem, é que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Olha só, meus irmãos, quantos que presenciaram milagres que Jesus Cristo operou em suas vidas. Quantos que estavam escravo nas drogas, quantos que estavam escravo na prostituição, quantos que estavam sofrendo obra de macumbaria, quantos ministérios que viram Jesus operar grandes milagres e sinais, igual Israel viu, mas só que cansaram, não suportaram permanecer no caminho estreito, não suportaram esperar receber a maior bênção, igual Israel não esperou receber a maior bênção que era a lei. Se Israel estivesse esperado receber a maior bênção e colocar aqueles mandamentos em prática, Israel tinha herdado a terra prometida. Aquele povo que saiu do Egito tinha herdado a terra prometida, a terra que era de Abraão. E a mesma coisa é nos dias de hoje. Quantas coisas, alabar astéria, que o Espírito Santo ele revela para a tua glória, apenas um versículo. Para a tua glória, Surianda. Quantas coisas que o Espírito Santo
ele revela em um versículo e volta a falar, aleluia. Muitos acham somente porque Jesus Cristo entregou a vida por nós, muitos acham somente porque Cristo, entregou a vida por nós, que está livre para fazer o que quer. Muitos acham só porque Jesus entregou a vida por nós, está livre para fazer o que quer. Não está de maneira nenhuma. Muitos acham só porque Jesus entregou a vida por nós que pode deixar de seguir a sua doutrina. Muitos acham somente porque Jesus entregou a vida por nós pode alugar um salão, colocar o nome de uma igreja e liberar o mundo lá dentro. Não pode. Muitos acham somente porque Jesus entregou a vida por nós pode ser rebelde contra as leis dele. Não tem a paciência, não tem o temor, perder o temor. Infelizmente, estão pior do que Israel. Eu digo pior do que Israel. Pior do que Israel, pelo que estamos vendo nos dias de hoje, profanando o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui no versículo 4, ó, o que a palavra vem falar, ó. Eles o tomou da sua mão e formou com o ouro um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, Israel, que tiraram da terra do Egito. A palavra de Deus, aqui no livro de Êxodo 32:4, está falando o seguinte: que quando eles fizeram o bezerro de ouro, a palavra está afirmando aqui que eles começaram a dizer um para o outro: este é o teu Deus, Israel, que lhe tirou da terra do Egito. Aqui no versículo 5 a palavra diz: Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, no versículo 6, e no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram oferta
versículo 4 até no seu versículo 6, que quando Israel se corrompeu e fez um bezerro de ouro, a palavra ela vem nos afirmar que aquele povo se corrompeu. A palavra ela vem nos afirmar o seguinte, aqui no versículo 4 até no versículo 6, o seguinte, que aquele povo se alegrou, aquele povo festejava. E os disseram, esse bezerro de ouro é que nos trouxe, é que nos tirou da terra do Egito. E aquele povo achou porque estava liberto dos egípcios. Eles tinham liberdade para querer servir a Deus. Atender o mistério, Labariastéria, aquele povo achou, porque Deus tirou eles do Egito, eles tinham liberdade de servir a Deus de qualquer jeito. Não! A palavra vem nos afirmar no 4 e no 6 que aquele povo se alegrou. A palavra vem nos afirmar que aquele povo festejava. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. A palavra vem nos afirmar que se manifestou o pecado entre aquele povo, a qual Deus ia irar contra Israel, aonde eu irei ler ainda. A mesma coisa é a maioria das igrejas nos dias de hoje. A mesma coisa é as igrejas nos dias de hoje. As igrejas não querem mais a doutrina. As igrejas querem festejar. As igrejas querem trazer recolher já o mundanismo para dentro dela. Recolher tudo que era do mundo. O mundo hoje representa o Egito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. As igrejas de hoje vão servir a Deus em show. As igrejas hoje vão servir a Deus pulando com coisa que está pulando em uma festa mundana. As igrejas vão servir servir a Deus nos dias de hoje. As mulheres com vestes indecentes, com roupa sensual, os homens com camisetinha apertada, na prostituição, casando 2, 3 vezes com seu primeiro marido ou com sua primeira esposa ainda viva. E muitos diz também, igual Israel disse: Jesus nos libertou. Para quê? Andar pelo caminho estreito. Para quê? Somos livres. Igual a Israel. Surya Cantarabariasterianda. Igual a Israel, aleluia. Igual a Israel. A mesma coisa de Israel.
Quando eu falo a mesma coisa de Israel, eu falo com muita lamentação. Porque, meus irmãos, eu vou falar aqui algo que eu tenho costume de falar. As igrejas nos dias de hoje tá pior, 1000 vezes pior do que Israel. Eu trago esta palavra aqui com lamentação. Lamento muito, muito mesmo. Mas as igrejas de hoje está pior do que Israel. Pior do que Israel. Pior do que Israel. Eu acho engraçado. Eu vejo muitos pastores pregar a palavra de Deus e julgando Israel, julgando os fariseus. Vocês estão pior do que Israel, do que os fariseus. Pior, pior e pior. As igrejas mundanas. Aqui no versículo 4, até no 6 de Êxodo 32, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar o seguinte, eu repito, que quando o povo fez o bezerro de ouro, eles começaram a comemorar, a festejar. Esse é o Deus que tirou do Egito, ó Israel. Êxodo 4 até o 6. Mas o que Deus via sobre isso? Aqui no versículo 7, o que a palavra vem dizer, ó. Então disse o Senhor a Moisés, quando Moisés estava lá no monte, o povo tinha se corrompido. Enquanto Moisés estava lá no monte, o povo tinha se corrompido. Jesus, ele subiu, e o povo que ele derramou sangue para a humanidade, o povo que era para honrar o nome e o sangue dele e valorizar a sua palavra, está se corrompido também. Enquanto Moisés estava no monte, o povo tinha se corrompido. Aqui no versículo 7 que eu estou lendo, Jesus, eu repito, ele entregou a vida por nós. E ele subiu o céu. E o povo está se corrompendo. A grande maioria. Olha o que a palavra diz aqui no 7, ó. Então disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Deus não aprovou o que Israel estava fazendo. Ao que a palavra vem falar aqui no versículo 9. Disse mais o Senhor para Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor Suriacantalabareasteriamba. Versículo 10, ó.
Agora, pois, deixa que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti, Suriandalabariastéria de Cantas, uma grande nação. Aleluia, Surianda. O Espírito Santo me revela algo aqui agora. O Espírito Santo me revela algo aqui agora. Prestai atenção. Eu li esta passagem e o Espírito Santo me revela algo aqui. Eu vou transmitir essa revelação. Quando Deus fala para Moisés que iria consumir com aquele povo, era aquele povo de Israel, eram os descendentes de Abraão. E Deus tinha feito uma promessa que Abraão seria pai de uma grande nação. E a nação de Abraão seria abençoada por Deus. Mas a palavra, ela vem nos afirmar que Moisés, ele ora, ele suplica para Deus não destruir aquele povo, por causa daquele povo ter se corrompido. E Deus, e a palavra, ela vem nos afirmar, aqui no versículo 18, que Deus então arrepende de ter falado para Moisés que não destruiria aquele povo. Eu meditando nesta palavra, e agora o Espírito Santo, ele me traz a revelação. Se por um acaso Deus, se Moisés não pedisse para Deus não destruir o povo, Deus iria destruir aquele povo. Aí como que ficaria a promessa que ele tinha feito para Abraão? Que Abraão seria o pai de uma grande nação. Se Deus o destruísse, o Espírito Santo me dá a revelação. Me deu a revelação aqui no versículo 10, ó. Deus falando para Moisés: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Surianda labariasterianda, labariastúria. Deus, ele poderia destruir os hebreus, os israelitas,
mesmo que Deus o destruísse, a nação de Abraão ainda seria uma grande nação. Labaria, Astéria, Surianda. É porque o Espírito Santo me revelou agora. Como que Deus, vou entregar a revelação, como que Deus, se Deus destruísse aquele povo, como que ia manter a promessa que ele fez para Abraão? É porque Deus falou para Moisés, no 10, agora, pois, deixa-me o meu furor acender contra ele, eu consumir com aquele povo. E eu farei de ti, Moisés, uma grande nação. Surianda, Labaria, Astéria, Becampas. Sabe por quê, meus irmãos? Vós entendeu a revelação. É porque Moisés também, aleluia, decanta Surianda, ele era descendente de Abraão, Labaria, Astéria, e mesmo que Deus destruísse aquela nação que Moisés tirou do Egito, Labaria, Asturianda, a palavra de Deus ainda continuaria de pé, porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus poderia destruir aquela nação, aquele povo que ele tirou do Egito, que a nação de Israel, de Abraão, a promessa que Deus fez, ainda continuaria de pé, porque Moisés era descendente de Abraão. Moisés era descendente de Abraão. Mas Deus teve misericórdia. Deus teve misericórdia daquele povo. Meus amados irmãos, aqui no seu versículo, aqui no seu versículo 16, e aquelas tábuas era obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Meus irmãos, um minutinho só. Um minutinho só, em nome de Jesus. Preciso resolver algo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Fui obrigado a dar uma interrompida. Preciso resolver algo aqui em nome de Jesus Cristo. Em nome do Espírito Santo.
Aleluias. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu estou resolvendo algo aqui. Resolvendo algo aqui que foi preciso eu resolver. Eu peço perdão e já darei continuação. Aleluias! Dando a continuação. Glória a Deus. Já resolvi. Meus irmãos, me perdoa. Eu tive que dar uma pausa para resolver algo que eu estava esperando, só que eu não sabia que era agora. Eu peço perdão. Mas dando continuação, me perdoa, eu tive que resolver algo. Mas dando a continuação, aqui dentro desta passagem, no versículo, aqui no seu versículo 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor, Deus falando para Moisés, agora deixai que o meu furor acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. E repetindo, como que ficaria a promessa que Deus fez para Abraão? Se Deus não tivesse a misericórdia daquele povo, se Moisés não rogasse por aquele povo seria consumido. Mas só que a promessa que Deus fez para Abraão continuaria de pé, porque Moisés era descendente de Abraão, Moisés era hebreu, Moisés era israelita. Meus irmãos, a fúria de Deus, Surianda, ela vai vir, labariastéria, sobre aqueles que não valorizaram o sangue, o sacrifício de Jesus Cristo, e estão levando o evangelho de qualquer jeito. A fúria de Deus virá. A palavra, ela vem nos afirmar que Deus fez esse povo andar pelo deserto durante 40 anos, para ver se esse povo se arrependia para receber a terra prometida. E a palavra vem nos afirmar que esta geração, infelizmente, não se arrependeu e não recebeu a terra prometida. A palavra vem nos afirmar que Deus consome com aquele povo em morte natural, e uma outra geração vem, e uma outra geração recebe Canaã, a terra de Abraão, a terra prometida. É a mesma coisa em nós, é a mesma coisa essas igrejas. Deus está lhe dando um tempo para vós arrepender e voltar para a doutrina santa, labariastéria, porque vai chegar um tempo que a ira de Deus vai cair sobre
surianda labariastéria becanta. Porque Moisés rogou e Deus teve misericórdia. Jesus entregou a vida e Deus teve misericórdia, mas vai chegar o limite. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, principalmente nas igrejas mundanas, que não tem doutrina, que liberou o pecado, que quer servir a Deus e quer servir também o Deus do Egito. Aleluias! Os pregadores de hoje não conclui esta mensagem como é para ser. Aqui no versículo 15. E voltou Moisés, desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho. Na sua mão tábuas escritas de ambas as bandas. De uma e de outra banda escrita estava. E aquelas tábuas era obra de Deus. Também a escritura era a mesma escrita de Deus esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse Moisés: alarido de guerra no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que canta. Eu ouço. Meus irmãos, a próxima quinta-feira eu vou trazer esses aqui no versículo 15 até no 20 para dar continuidade nesta passagem e para provar que Deus não aceita labariastéria decanta surianda, aceitar a ele de qualquer jeito. Nesta pregação eu vou entrar em detalhe aqui com meus irmãos. Eu quero pedir perdão porque eu tinha uma encomenda para receber e eu escutei eu chamar, eu não podia parar a pregação. Aí eu mandei a mensagem para alguém receber para mim. É por isso que eu interrompi. Mas quinta-feira agora, em nome de Jesus Cristo, eu vou dar continuidade no 15 até o 20. Já venho fazer a oração para vós. Receba esta palavra em nome de Jesus Cristo.